Bom dia, Cris. Bom dia, professor. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá joia. Como é que estão as modas aí, Luizão? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Wesley. Cristiana. Bom dia. Tudo firme? Turma, vamos lá? Então vamos lá. Gravei aí a segunda aula para vocês, deixei disponível. Queria ver o que vocês acharam, o que vocês têm, qual que é a colocação suas a respeito dessa segunda aula. Quem ainda não tinha visto a aula 1 também, o que viu, o que achou, o que tem de dúvidas, indagações, para a gente trocar um papo e alinhar aqui. Ninguém? Nada? Vocês estão me escutando, gente? Estamos sim. Esse imposto sobre grandes fortunas, se ele está previsto lá na Constituição, por que até hoje está havendo essa discussão toda para criar esse imposto? Vamos lá, Wesley. Boa pergunta isso. E isso é legal a gente explicar, pegando até mesmo toda a disposição que a gente já falou. Nós falamos na aula 1, a origem do tributo, do direito tributário, a necessidade do direito tributário e de arrecadação de todo o sistema, né? Fazendo aqui uma abordagem da aula 2, né? A gente entra, a partir do nosso sistema constitucional, do nosso direito tributário aí, a partir de 1988, trazemos aí uma questão, tanto em questão de taxa Selic, a questão de formas de tributação sobre os patrimônios, né? Mostramos aí as arrecadações feitas por conta do nosso sistema tributário, né? Mostramos aí o que é superávit primário, déficit nominal, né? O que é uma comparação de receita tributária, Selic, falamos aí da contribuição de intervenção no domínio econômico e algumas questões acerca do nosso sistema constitucional tributário, aí também trouxemos dentro do nosso dispositivo. E aí, quando a gente tem essa situação, a gente vê uma questão até mesmo explicada nessas duas primeiras aulas, Wesley, uma questão muito interessante no que se concerne, vamos falar assim, a querer tributar. E aí a gente pode falar que queira conhecer uma pessoa ou um homem, né? A fala é essa, queira conhecer um homem, dê a ele poder, né? E, infelizmente, muitos dos gestores, quando têm poder nas suas mãos, eles querem cada vez mais poder. E cada poder e cada questão que esses gestores cada vez querem mais, consequentemente, tem um custo, né? Então, para um gestor público fazer A, B ou C em questão de execução no nosso mercado, né? Nós temos aí uma consequência por conta disso, que isso vai custar. E isso vai custar para quem? Para a sociedade. E aí nós vamos ver que lá no artigo 146 da Constituição tem uma disposição que fala que caberá a lei complementar regular matérias tributárias, né? De questões impostas no nosso sistema constitucional.
Então, o que traz a Constituição? A Constituição ela enumerou, ela destacou quais os impostos que podem ser criados pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal. Então, exemplo, lá no artigo 156 da Constituição, tem assim, caberá ao município instituir IPTU, ISS e TBI. Só esses 3 impostos. O município pode criar outro imposto? Não pode, Wesley. Não pode, turma. E aí nós temos no 154 um dispositivo que fala assim, além dos impostos previstos nessa Constituição, caberá à União criar qualquer outro novo imposto residual, ou seja, se não aqueles que estão no 153, que é da União, no 155, que é do Estado, ou no 156, que são dos municípios, se quiser criar um novo imposto, a única pessoa, o único ente que pode criar é a União. Tá? E aí, voltando à sua pergunta, por que nós temos a disposição constitucional do imposto sobre grandes fortunas, mas não temos a existência desse imposto? O imposto sobre grandes fortunas está disposto lá no artigo 153 da Constituição, que fala, competirá a União instituir impostos. A linha 7, impostos sobre grandes fortunas. Só que para existir um imposto sobre grande fortuna, como tais outros impostos que existem, nós temos que ter uma lei complementar. Então, exemplo, compete lá a União instituir impostos sobre a renda, que é um imposto de renda. Existe uma lei feita para instituir e cobrar o imposto de renda. Então, quando a gente aprendeu lá no direito constitucional e hierarquia das normas, nós temos a Constituição como pilar e a lei complementar. Olha o nome, lei complementar, porque ela vem complementar o que a Constituição nomeou. E a Constituição apenas nomeou, olha, a União poderá instituir tais impostos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7º, imposto sobre grande fortuna. Só que para criar esse imposto sobre grande fortuna, você tem que ter uma lei complementar, que vai trazer as regras do imposto sobre grandes fortunas. E até hoje não foi aprovada nenhuma lei complementar sobre impostos sobre grandes fortunas. E aí, turma, entra uma questão que é muito interessante. Eu vou apoiar ou eu não vou apoiar a criação do imposto sobre grande fortuna? Depende. Tá? E não depende da sua ideologia, e não depende do seu partido político, não depende de nada disso em quem que você acredita. Ô, gente, alguém abre o vídeo aí que eu estou falando para só no escuro aqui, alguém compartilha o vídeo aí comigo. Então, a gente depende. Tá? Por que depende? Porque a gente não tem que fazer uma análise política disso de forma alguma, turma. É extremamente importante... Estamos aqui, professor. Eu sei, Rose. Estamos aqui. Só não dá para abrir. Esquenta, não. É importante entender o seguinte. Quando eu for ensinar semestre que vem para vocês o imposto sobre a renda, nós vamos ver que quando ele foi criado, ele surgiu com mentalidade tanto americana quanto europeia. E para criar e tributar de uma forma forte aquelas famílias ricas, ou seja, que tinham muita condição financeira, tá? Em cima disso, essas famílias ricas que tinham muitas condições financeiras, elas tinham aí um viés de justamente o quê? Né? Buscar aí um contexto, buscar aí um panorama de pagar, que era aquele intuito Robin Hood. Eu tiro de quem ganha mais e passo a dar para quem ganha menos. Esse era o intuito. Essa era a intenção, tá? Só que é o seguinte, gente, se a gente levanta uma bandeira hoje de imposto sobre grande fortuna, o que às vezes é grande fortuna para a Rose não é para mim, e vice-versa. E nós já aprendemos aqui dentro de sala de aula que 70% de toda a riqueza que circula no nosso mercado vem de onde, turma? Vem do contexto internacional. Ou seja, investimento externo. Se eu tributar grande fortuna, um investidor externo vai ou pegar o dinheiro dele e levar para o país que ele tem um rendimento melhor, ou ele vai repassar o custo dessa tributação para quem? Para nós,
seres humanos mortais. Gente, eu sou um produtor, faturo 50 milhões por ano, sou tributado sobre grandes fortunas, porque grande fortuna entendeu que é quem fatura mais de 50 milhões. Se eu sou produtor, eu produzo ou serviço ou mercadoria. Se eu tiver que pagar um imposto desse, eu vou tirar do meu lucro, gente, para pagar isso? Claro que não. Eu vou embutir o custo desse imposto ou no meu serviço ou no meu produto. E aí, quem que vai pagar esse tributo? A sociedade como um todo. Então, independentemente de que vocês apoiam, acreditam, etc. e tal, defender a criação de nenhum tributo é uma coisa legal. Porque quando a gente defende a criação de qualquer tributo, seja um tributo que a gente vai pagar de forma indireta ou não, quem sempre paga a conta é a sociedade. Quem sempre é responsável por os efeitos nefastos de qualquer questão econômica, política e tributária é a sociedade. Porque nós aprendemos desde a primeira aula que quem mantém a máquina pública funcionando com dinheiro é a sociedade. Então, independentemente do que você acredita por bem ou por mal, torça sempre para a coisa acontecer da melhor forma possível, a nível econômico, político e tributário. Porque se isso acontece, o efeito positivo, né, é para a gente. E o negativo também. É igual aquela coisa, né? O funcionário que trabalha... Só um minutinho. Um funcionário que trabalha dentro de uma loja fala assim, hoje eu não estou afim de trabalhar, não. Tomara que não entre ninguém para comprar nada. Aí ele fica o dia inteiro morcegando na loja. Só que ele está esquecendo que se isso acontecer todo dia, quem é o primeiro a sofrer vai ser ele. Porque se ele não produzir, o patrão não tem dinheiro para pagar ele, vai fechar, quebrar e mandar ele embora. O efeito é esse, gente. Diga, Rose. Existe alguma proposta que seja justa, que seja possível de melhorar a distribuição de renda via tributação? Existe várias propostas. Você tem alguma proposta? Que proposta que você defende? Na verdade, é o seguinte, eu não defendo proposta nenhuma, porque a história mostra para a gente que toda vez que a gente tem uma mudança no nosso sistema tributário, isso sempre acomete e começa a tributar cada vez mais. Tá? O que hoje eu defendo, e aí em qualquer tipo de proposta, existem muitas nesse sentido, é uma simplificação do nosso sistema tributário. O nosso sistema tributário hoje no Brasil é um dos mais complexos do mundo, por conta do número de tributos que nós temos, tá? Vocês vão aprender várias espécies tributárias aqui, e por conta da guerra entre União, Estados e municípios. Então, quando se fala em simplificar as questões tributárias, tudo que é simples, gente, traz para a gente um efeito positivo quanto a isso. Então, pense vocês o seguinte: coloca um pouco de água na mão e fica com a mão assim, aberta. A água continua na sua mão. Aperta, a água some. É a mesma coisa. Namora numa boa, trata a pessoa bem, etc. e tal. Começa a ficar enciumado demais e fazer muita coisa errada. A pessoa vai fazer coisa errada também. Tá? A proposta tributária é isso. Faça uma proposta simples. Quanto mais simples, menos... vamos falar assim, quanto mais simples, menor vai ser a especulação em se fazer coisas erradas. Quanto mais complexo, mais fácil é de se achar e fazer coisas erradas. Então, o que eu defendo é um sistema tributário mais simplificado. Tá? E existem, e o Brasil está caminhando nisso? Tá, sem dúvida alguma, a gente tem que acreditar que está. Tá? Nós já tivemos algumas evoluções. Então, o próprio exemplo, quando a gente pega aqui, turma, o microempreendedor individual é um exemplo disso. O que o governo ganha com o microempreendedor individual pagando entre 60 e 80 reais por mês? A princípio, nada, mas ele possibilitou uma pessoa de se formalizar e emitir nota fiscal.
e ele está rezando para essa pessoa crescer, porque no dia que ela crescer, o governo já sabe que ela está ganhando muito e já vai configurar ela num novo sistema tributário. Então, isso é legal? É. Então, muita coisa tem e pode ser feita? Sim. E ao longo do curso a gente vai vendo isso aí. Ok? Mais alguém com alguma dúvida dessa aula 2? Nossa, gente. Alguma colocação? Ajudei, Wesley? Fui claro? Sim, tranquilo. Mais alguém com alguma dúvida, alguma outra colocação, turma? Professor, Diga, Rose. aquela contribuição, não sei o que, econômica, A CID, CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. ela existe desde quando? Ela existe desde o nosso sistema constitucional de 1988. A Constituição traz a contribuição de intervenção no domínio econômico, depois eu vou enumerar para vocês quais artigos que elas estão dispostas lá, tá? Mas elas são cobradas sobre todos os tipos de royalties, todos os tipos de commodities que a gente tem, que são a utilização desses produtos a âmbito internacional, tá? Ela sempre esteve aí, e ela é de competência tão somente da União, entendeu? E aí o governo usa ela de uma forma, vamos pensar, inteligente para controlar essa inflação nossa e não deixar que a nossa inflação exploda, como eu expliquei para vocês lá no vídeo. Ok? Professor, Okay. bom dia. Oi. Tá bom, Luiz? Diga. Tudo bem. Deixa eu falar com o senhor. Eu estou guardando todas as notinhas que eu compro no supermercado. Seriam essas aqui que o senhor quer que faça a planilha e Perfeito. coloca o... Ah, tá. Aí no finalzinho dela, você vai ver Isso. assim, isso tem uma carga tributária de tanto, deu tanto para o tributo federal e tanto para o municipal. Sim, sim. Tá? E aí você vai planilhar e colocar essas tributações aí. Ah, entendi. Então, beleza. Tá, obrigado. Nada, Zona. Professor, Diga. tem alguns lugares que, no caso, eu vou comprar algumas coisas e eles não emitem a nota fiscal. Aí diz para a gente dar o número do telefone para eles enviar por e-mail. Como que funciona isso? Mas, na verdade, o número do telefone para mandar por e-mail é provavelmente pelo pagamento, não é não? Ou é a nota fiscal? Porque tem nota fiscal que realmente depois chega para a gente, quando a gente compra, que chega para a gente via e-mail. Então, exemplo, qualquer compra eletrônica que você faz, ou seja, pela internet, etc. e tal, você recebe tudo pelo e-mail. Agora, você vai no estabelecimento e compra, é porque geralmente aí é porque eles não vão emitir naquele momento em específico, mas eles emitem e te mandam por e-mail normalzinho, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso, não. É porque provavelmente, exemplo, eu já tive situação de fazer uma compra, passei o cartão lá na hora e tudo, a pessoa me dá seu e-mail aí, porque eu não vou conseguir te mandar a nota agora. Aí eu, por quê? Porque a mulher do faturamento foi embora. E aí ela faturou a venda só no dia seguinte, que ela voltou e eu recebi a nota numa boa. Tá? Ou eles te dão na hora, ou então eles fazem isso, cai o faturamento, eles esperam a aprovação do pagamento para emitir a nota. Tá joia? Mais alguma dúvida, gente? Quanto à aula 2 também? Quanto à aula 1? Vocês assistiram? O que acharam? Tá de acordo? Não tá? Professor, Diga. comentou a respeito dos municípios, né? Que a maioria dos municípios não consegue se manter com o seu próprio rendimento e acaba tendo que pedir à União para que repasse. Eu não lembro se foi isso, mas teve uma intenção de juntar municípios, né? Para tentar diminuir gastos. Não sei se o senhor ficou sabendo, mas acho que não passou. Mas o senhor concordaria de que tem muitos municípios e isso gera muitos gastos? Sim, se você pegar e analisar isso, principalmente em questão a nível de Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios dentro do Brasil. Nós temos 5.000 e poucos municípios, não sei ao certo, mas nós temos no estado de Minas Gerais 854 municípios, se não me falha a memória, tá? 853, alguma coisa assim.
tá? E aí nós temos que pensar só o seguinte, cada município ele tem uma administração pública própria. E se você tem uma administração pública própria, você tem gastos. E se você pudesse juntar um município com outro, buscando unificar e, consequentemente, você teria um dispêndio muito menor de gastos públicos, ou seja, você não ia gastar tanto com a estrutura administrativa contínua desse município. Você teria apenas uma Câmara de Vereadores para bancar, você teria apenas um Poder Executivo para bancar. Então, assim, esse sistema hoje nosso, ele é muito ruim por conta disso, porque fica muito custoso toda essa situação. Então, se você pegar, nós temos municípios limítrofes um do outro muito próximo, e isso não é legal, porque é só mais um custo e é só mais um município se tornando aí dependente do dinheiro público federal, porque o município por si só, a maioria deles, para não falar todos eles, porque só o município de São Paulo, Belo Horizonte já foi muito autossuficiente, mas depois dessa Covid não ficou mais, porque Belo Horizonte vive tão somente do comércio e prestação de serviços, e com a Covid isso diminuiu demais. Então, todas essas questões, e se você pensasse de uma forma mais tranquila, seria muito mais fácil. É a mesma coisa, né? Eu tenho um pai e uma mãe que são casados. Se eles são casados, eles moram em tese juntos, né? E eu tenho um custo só de uma gestão de uma casa. Meu pai e minha mãe divorciou. O custo vai aumentar? Vai. Eles têm que bancar aí 2 casas, 2 estruturas diferenciadas. Então, é a mesmíssima coisa se a gente parar e analisar essas questões. Então, quando a gente tem aí o rompimento, né, a quebra aí desses municípios, vamos falar assim, o desmembramento desses municípios, a gente vem e traz tão somente muito mais custo para essas questões, que eu acho que é muito pior. Vocês viram? Em Minas é um absurdo, né, professor? Você tem município com 3 mil habitantes. Exatamente. Em Minas é muito pior. É um absurdo. Entendeu? Não deveriam nem ter sido criados, né? Sem dúvida. Então, assim, é importante ter esse senso crítico. Pode falar. Pegando um gancho aí sobre a divisão dos tributos, eu queria que o senhor repetisse a explicação que o senhor falou entre a imunidade recíproca entre os entes da federação, né? Que é União, município e Estado. Uhum. O senhor pode explicar um pouquinho sobre isso aí? Sobre essa imunidade? Joelma, sem problema nenhum. Nós vamos aprender ainda mais a fundo isso quando a gente entrar em princípios constitucionais. Nós vamos falar isso mais à frente, foi quando a gente vai ainda estudar o artigo 150 da Constituição. Mas o que é essa imunidade? Nós aprendemos aqui, turma, que o Estado ele existe para nós, e ele trabalha e funciona para nós. E se ele trabalha e funciona para nós, ele executa serviços e atribuições e tarefas para quem? Para a nossa sociedade. E nós, sociedade, somos quem banca o Estado. Só que o Estado, eu posso pensar a nível de Estado, de União e de município. Se a União cobrar do município, o município vai pagar a União, sem problema nenhum, qualquer tributo. Só que qual que é o problema disso? O município funciona com dinheiro de quem? Da sociedade. Se o município tiver que pagar à União algum tributo, ele vai arrancar de quem? Da sociedade, de nós. É a mesma coisa. Se a União tiver que pagar um IPTU de um prédio público para o município, a União vai tirar esse dinheiro de onde para pagar? Da sociedade. Então, o que eu quero mostrar é que a imunidade recíproca entre os entes da federação, Estado, União e município, ela existe para que os serviços públicos e o gasto público não seja tão alto como já é. Porque se eles tiverem que pagar tributos entre eles, eles vão ter que aumentar a arrecadação. E se eles aumentarem a arrecadação, quem vai pagar a conta? Nós. Então, a lógica é tão somente essa.
A imunidade recíproca entre União, Estado e município é para que não tenha tantos gastos públicos como já tem. Tá ok? Ficou mais claro? Entendi. Ficou sim. Obrigada, professor. Nada, às ordens. E aí, turma, mais alguma colocação, mais alguma dúvida acerca dos vídeos? Tranquilo, professor. Oi, pode falar. Repete, por favor, porque está cortando a voz. Está mudo. Mais alguém, gente? Professor, Diga. o senhor usou uma expressão também que eu não entendi direito, que era a respeito do PIB, quando o país fica positivo. Aí é superávit primário? Superávit primário. Superávit primário, obrigada. Tá? Quando a gente tem um PIB positivo, o que é o PIB? Produto Interno Bruto. Sobre tudo que a gente produz internamente, a gente arrecada uma tributação. E se a gente vende para fora mais do que compra de fora, eu estou trazendo mais dinheiro de fora para dentro do país. Isso me traz um superávit primário ao eu pagar as contas, né? A balança comercial ela fica positiva. E o superávit primário nada mais é do que eu arrecadar uma tributação e essa tributação ser suficiente para pagar todas as contas internas. Tá? O que é importante a gente sempre pensar numa balança comercial favorável, positiva? É porque eu estou conseguindo vender mais para fora do que gastar meu dinheiro aqui lá fora. Se eu faço isso, eu mostro que o Brasil é um país bem visto e o Brasil é um país que é importante para os outros países, porque uma vez que a gente vende muito para fora, a gente se torna um país o quê? Bom para os outros países, porque aqui muitas coisas são produzidas para serem exportadas. Ok? Ô, professor. Diga. Só mais uma questãozinha aqui. Com relação à produção da moeda, qual que é o índice usado assim, que o país usa para produzir a moeda? Mas em que sentido o índice para produzir moeda? O índice é baseado em que é essa produção da moeda? Por exemplo, igual o senhor falou que não pode produzir a mais porque senão desvaloriza. Mas como que é calculado? Com base em toda a economia brasileira e o que o Brasil tem aí de compromisso financeiro e de dívida pública a honrar. Porque senão seria muito fácil. Vamos pensar assim, o Brasil tem uma dívida pública de X. O Brasil vai lá, então, e produz papel moeda e paga essa dívida pública. Não, toda essa produção de moeda que circula dentro do país, ela tem, tem que ter uma correlação, e aí eu não consigo te falar isso, porque são só especialistas que vão te falar, mas ela tem que ter uma correlação com o que o Brasil produz e o que circula de moeda aqui. Né? Então, vamos levar isso para um exemplo mais clássico e mais baixo. Tá? Vamos supor, o professor Eduardo ganha 10 mil por mês. Tá? Só que o professor Eduardo gasta 50 mil por mês e nunca está endividado. Tá certo isso? Não. Tem alguma conta que não está fechando. O Eduardo está fazendo coisa errada, o Eduardo não está deixando de declarar, o Eduardo está agindo de má fé, alguma coisa tem errado. Então, quando você fala em produzir papel moeda e etc. e tal, não é apenas pegar, imprimir e lançar no mercado, e nem produzir. Tem que ter uma correlação de toda a máquina pública, o tanto que o Brasil produz internamente, o tanto que ele tem de dívida, o tanto que ele tem capacidade. É a mesma coisa dentro de casa. Se o Eduardo ganha 10 e gasta 50 e nunca está endividado, tem algum problema nisso aqui. Entendi. Entendeu? Então, a lógica é mais ou menos essa, para a gente entender. Antigamente você tinha o lastro, né? Hoje também tem. Sempre a gente tem que ter esse lastro financeiro.
Sempre tem que ter. Pois é, mas esse lastro agora é isso tudo aí que você falou, então. Exatamente. É a economia, Porque é o não que a é gente mais tem de em ouro, né? produção. Exatamente. Tá? Isso mesmo. E existe quem que fiscaliza isso para saber se está Aí dentro do... existe uma série de questões. Existem o Banco Internacional, né? O Banco Internacional de Desenvolvimento, existem os órgãos fiscalizadores, que são os tribunais de contas, a Controladoria Geral da União. Então, todos esses órgãos, e aí é importante a gente lembrar lá no início do curso também que a gente viu o direito constitucional, todos esses órgãos eles se integralizam, porque um tem uma função sempre de olhar pelo outro. Por mais que a gente tenha o executivo separado do legislativo, que é separado do judiciário, um órgão tem uma dura e árdua função de um sempre olhar pelo outro. E pelo outro no sentido do que está fazendo e está fazendo as questões adequadas, para não virar uma bagunça. Professor? Essa fiscalização é só interna, então. Exato. Interna e externa, né? Porque quando você tem o Risco Brasil, o que é o Risco Brasil? O Brasil é um bom país? Beleza. É um bom país para investir? Beleza. Mas existe um Risco Brasil que são, vamos falar assim, medidos por empresas internacionais. São empresas que vê se o Brasil dá calote, se o Brasil honra compromisso, se o Brasil gasta mais do que arrecada, se o Brasil está bem economicamente, politicamente. Então, esses riscos são, primeiro, eu tenho uma série de questões internas que são para regular, investigar e manter uma ordem econômica aqui, mas nós temos agências de riscos que classificam o Brasil a nível internacional. O tanto que é bom ou o tanto que é ruim se investir aqui. Professor, e Diga. tem um portal de transparência que a gente pode estar acompanhando isso? A produção Sim. da moeda. Você pode entrar no portal da transparência, você pode entrar no Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que é o IBPT, tá? Você pode entrar no próprio site do governo federal, que no governo federal tem um portal lá de prestação de contas anuais. Isso tudo é público e tem que ser público, entendeu? Isso é tudo muito bem divulgado. Só que, infelizmente, a gente não tem o hábito de olhar, de ler e de ficar ciente a respeito dessas questões. Entendi. Qual que é? Você falou IBPT? IBPT, Instituto Brasileiro de Práticas Tributárias, ou Planejamento Tributário. Beleza. Você pode entrar também no site, pode jogar no Google também aí, Impostômetro, que no site do Impostômetro vai ter muita informação legal. Tá? Aí a gente vê a questão da produção de papel moeda, Tudo. Joia? Mas está numa linguagem tranquila, professor? Porque às vezes a gente entra nesse site e não entende o nada, site do IBPT, o site do Impostômetro são excelentes para vocês darem uma mexida. O Transparência Brasil, tudo isso. Ok? Mais alguma dúvida, turma? Professor, essas questões todas que a gente falou de balança, enfim, né, essas últimas explicações que você deu, elas são de direito econômico ou de direito tributário mesmo, ou há uma interdisciplinaridade? Há uma interdisciplinaridade disso, por quê? Porque se eu estou falando de direito tributário, eu estou falando como eu vou arrecadar as coisas. E aí, tudo isso que eu estou falando de arrecadação e de direito financeiro é para a gente saber como que eu vou tributar. Então, é importante a gente ter uma ideia dessa questão de análise econômica e financeira para o tributário ficar mais fácil. Porque se eu vir para vocês e falar assim, gente, o tributo é só isso, é pegar e pagar. Que graça tem? Vai ter raiva, eu vou ficar pé da vida, eu não quero pagar nada, não. Agora, se a gente vai na análise econômica, na análise financeira, explica tudo isso passo a passo para vocês, entendo eu que fica muito mais plausível a gente discutir a respeito dessas questões, entendeu?
Então, é extremamente importante a gente ter essas análises. Tá, eu estou perguntando porque eu não fiz o econômico ainda, tá? Não, tranquilaço, mas pode perguntar. Você está mais do que certa. Mas, assim, é porque todo mundo começa, Rose, com a raiva do direito tributário violenta. Tipo assim, eu não quero pagar nada. E o que eu tenho como função principal aqui com vocês é quebrar esse preconceito que a gente tem por uma questão histórica mesmo. Então, é legal a sua pergunta. Não achei ruim de jeito nenhum, achei que foi muito boa. Tá bom. Eu acho que um pouco da revolta é pela quantidade que é paga, não por ser pago. Exatamente, também. E, na verdade, não só a quantidade ou valor, né? É o que é o nível de insatisfação brasileira de você enxergar o retorno daquilo ali que é pago. Porque eu poderia pagar até mais da metade do meu salário. Se eu tivesse tudo garantido pelo governo, seria maravilhoso. Mas, infelizmente, não é assim que funciona no Brasil. Mais alguma dúvida, turma? Até dentro dessa questão, um comentário que realmente eu concordo, que é mais uma questão de ver o retorno, porque a gente tem países com taxas muito mais altas tributárias, só que tudo público é perfeito. Isso. Então, você não o gasta pessoal não duas se importa vezes. de pagar. Mas só voltando aqui à aula 2, acho que ia ser interessante comentar um pouco sobre como a forma que o governo usa a taxa Selic para ir trabalhando essas questões. A Selic, como eu expliquei na aula 2, o próprio nome fala, Sistema Líquido de Custódia. É o que o governo vai remunerar sobre o papel, né? Então, é os juros que o governo mede. O que é isso? Eu vou comprar um título público. O que é um título público? É um papel que eu vou comprar hoje, pagar, vamos supor, R$10.000, e o governo vai me devolver esse dinheiro daqui a 5 anos com a Selic, que é os juros públicos. O que acontece? Quando o governo aumenta muito a Selic, ele faz com que as pessoas que investem no país comprem papéis a longo prazo para receber. Só que se eu compro esse papel do governo, eu tirei o dinheiro que eu ia colocar no mercado e coloquei no governo. É bom ou ruim? Depende. É bom porque o governo vai fazer um caixa, mas é ruim porque um dinheiro que eu ia colocar no mercado para incentivar a compra e venda, etc. e tal, eu tirei do mercado. Entendeu? Então, assim, então existe uma matemática, o que é bom, o que é ruim? Não, vai depender do momento econômico. Então, nós já tivemos época da Selic estar mais de 12% ao ano. E nós já tivemos época da Selic estar 2,5% ao ano. Quando ela está muito baixa, o governo está virando para a gente falando assim, aqui, eu não preciso do seu dinheiro, coloca o seu dinheiro na praça, vai comprar, vai vender, vai comercializar, vai trabalhar com o seu dinheiro. Quando a Selic está muito alta, o governo, entre aspas, está falando o quê? Aqui, vem investir em papel moeda pago pela Selic e deixa o seu dinheiro comigo, em vez de você colocar na praça. Então, é uma análise que tem que ser feita de acordo com a economia e com o momento público que a gente vive. Tranquilo? Professor, a tendência agora da Selic é aumentar muito, você sabe? Não, ela já aumentou e eu acho que ela vai ficar no máximo até 6% no fim do ano. Não aumenta mais do que isso, não. Até mesmo porque essa não é a ideia do governo atual. Porque eu me lasquei nessa história aí, né? Porque eu fiz um financiamento quando ela estava lá embaixo e agora minha parcela, ao invés de diminuir, ela só aumenta. Todos nós. Todos nós. Isso já é um consolo, pessoal, saber que eu não fui a única. Não, todos nós. Mas eu estou em pânico de ela continuar subindo. Não, vai subir mais, não. Vai não. Que bom. Que boa notícia. Mais alguma dúvida, turma? Então, joia, ficamos assim, então. Qualquer coisa eu estou à disposição. Até amanhã, se Deus quiser, eu já posto a aula 3 para nós e aguardo a presença de vocês, se Deus quiser, semana que vem. Tá bom? Tá bem. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e excelente semana para nós. Obrigado, pessoal. Para o senhor também. Boa semana para todos os colegas e professores. Idem.